Tudo que vem aqui tem a ver com a necessidade de nós reconstruirmos o sistema considerando aquilo que são as nossas necessidades. Ou seja, continuamos a nadar em águas daquilo que é a ciência de relações internacionais, ok? Criada pelos anglo-saxônicos, no âmbito daquilo que é o avanço da sua civilização no domínio do sistema, mas vamos aproveitar o que eles fazem para nosso benefício. Então, aproveitando o que eles fazem para nosso benefício, vamos escrever algo que tem a ver com aquilo que nós somos. Uhum. E surgiu este livro, ok? Depois, com mais calma, se me segue no Instagram, se não me segue, vou dar agora as minhas coordenadas. Eu no Instagram sou Toy Cristóvão, ok? Se me seguir no Instagram, eu posso lhe mandar depois uma mensagem com os dados desta bibliografia, tá bem? O livro é fenomenal. Há um outro livro também que é muito bom, tem uma orientação neomarxista, que é States and Markets, Estados e Mercados, de Susan Strange, ok? Susan Strange também explica muito bem o funcionamento do sistema internacional, não na ótica ocidental, ok? E temos depois... Não, essas duas referências, mas se mandar uma mensagem no Instagram, eu depois consigo lhe mandar dados, ok? Mais precisos, tá? Está certo. Eu tenho... Lua, está satisfeita? É tudo? Sim, estou satisfeita. Muito, muito obrigada mesmo. Já fiz anotações aqui dos 2 livros e depois mando uma mensagem para ter mais referências. Boa. Márcia Carvalho, por favor. Oi, desculpa. Mais uma questão. É que a Lua saiu com uma e a resposta que deste surgiu aqui uma outra questão, que é mesmo em relação à educação. Eu tenho uma certa preocupação e tu falaste bem, eu sinto isso porque tu, como disseste, fizeste o teu curso, enfim, na África do Sul, e eu, por acaso, não foi em relações internacionais, eu sou área de saúde e fiz no Brasil e sinto esse pensamento diferente, real, de pessoas que estudaram em outros lugares. E a minha preocupação é... para esta nova futura geração, para quem tem filhos, para quem, enfim, almeja se calhar ter, qual é o papel do pai, de uma mãe, de família, em se calhar, infelizmente, não falo da África do Sul, Nigéria, que graças a Deus já tem uma educação até de excelência, mas outros países que acabam por ter que enfim, levar os seus filhos para estudar, a tendência é escolher sempre a Europa. Até que ponto é que isso não vai ser prejudicial para a África, porque estes futuros cidadãos provavelmente voltarão ou não, e até que ponto é que acaba por a África não estar cada vez mais... dependente cada vez mais, porque há dias eu estava a ver um vídeo e acho que é realmente relevante nesse termo, em que diz que o Ocidente acaba por se aproveitar dessa necessidade que alguns têm de mandar os filhos para fora, porque é uma forma de nos manter na posição onde nós estamos. Porque eles vão simplesmente educá-los de forma que educam os seus filhos ocidentais, europeus, que enquanto eles estão a educá-los para manter a África onde está, nós estamos a adquirir a mesma educação. Agora, resta saber até que ponto é que nós vamos utilizá-la para fazer diferente. Claro. Então, a minha preocupação é essa. Até que ponto é que a África não está... não está numa roda bamba de se manter ali e até que ponto é que os nossos filhos poderão mudar isso. Yeah. Márcia, muito obrigado pela pergunta, muito fixe. É assim, e por isso é que nós estamos a fazer esse workshop, né? Com o título Africanidade, para partilharmos algum conhecimento e para fazermos com que os nossos pais adquiram, através do conhecimento, consciência. Temos que ser conscientes. Primeiro,
daquilo que é o sistema que nós estamos inseridos, das nossas limitações e daquilo que podemos fazer para sairmos do marasmo em que nos encontramos. Ok? Não sei se vocês já notaram. O Ocidente oferece muitas bolsas. Tudo. Acham que o Ocidente oferece bolsas de estudo por causa dos nossos belos olhos? Não. Eles sabem que fizeram um trabalho belíssimo em termos de rebentar com aquilo que é a nossa existência do ponto de vista cultural. Eles sabem que conseguiram, através da atração cultural, né? Que vimos lá nos slides, eles sabem que através disso conseguiram nos cortar. Conseguiram fazer a maior parte de nós pensar que eles são os melhores, que são mais desenvolvidos, que descobriram, que fizeram e que fizeram. Eles sabem disso. Então vão oferecer para nós irmos. Nós, os pais, que não temos conhecimento e que não adquirimos consciência, vamos aceder a essa estratégia de domínio, ok? É fundamental que comecemos a questionar tudo que vem do Ocidente. Eu, por exemplo, quando a minha irmã mais velha chegou e disse, olha, eu tenho a possibilidade de uma bolsa. Tu queres ir para a Europa ou queres ir para a África do Sul? Eu acho que foram já os meus ancestrais. E foi numa fase que estava todo mundo aí para Portugal, ok? Anos 80, 90. Estava todo mundo aí para Portugal. Acho que foram já os meus ancestrais que me disseram, vai para a África do Sul. E eu disse, não quero ir para a Europa, não quero ir para Portugal, vou para a África do Sul. E fui para a África do Sul. A África do Sul transformou a minha vida, ok? Porque tive acesso a outro tipo de informação. Foi a primeira vez que fui confrontado como homem negro. Eu nem sabia sequer que era negro. Fui na África do Sul que passei a perceber o que é que significa ser negro. Rebentou completamente com o meu sistema de crenças anterior e começou a criar os alicerces para um novo sistema de crenças. Por isso, África do Sul e Cuba são os dois lugares que me transformaram e fizeram de mim o homem que eu sou hoje, ok? Então, nós, como pais, temos que ter essa sensibilidade. Aqueles que já começaram a ganhar alguma consciência daquilo que se passa, não mandem os vossos filhos para a Europa. Tudo bem que, quando chegarem aqui, vão ter mais probabilidades de emprego, porque o sistema está todo preparado, concebido para isso, vão ter preferência e etc., mas não vão fazer a diferença. Não vão fazer a diferença. E nós devemos criar filhos para fazerem a diferença, ou seja, para cortarem com os laços que nos amarram a esse sistema de domínio onde nós não somos tidos nem achados. É necessário criar inteligência nossa, inteligência africana. É necessário criar conhecimento. Aliás, nós até temos, já criamos. Então, é necessário irmos buscar deste manancial para podermos replicar. Ok? É necessário fortificarmos aquilo que é o processo que vamos começar, que tem a ver com a reconstrução da nossa autoestima, desculpem. Isso tem que ser feito com conhecimento científico. E conhecimento científico nosso. É necessário voltarmos às bases, porque as bases existem. Foram desacreditadas por uma determinada civilização, porque tinham um determinado objetivo. Agora que nós ganhamos consciência, começamos a ganhar consciência, vamos às bases e vamos reconstruir. Foi assim que a China fez. É assim que nós podemos fazer. Ok? Não sei se respondi à pergunta. Sim, respondi, Tony. Boa. Obrigada. Mais perguntas? Não acredito que não tenham perguntas, pessoal. Boa noite. Boa noite. Silvio? Não uma pergunta, mas Adriana. agradecer o pessoal da organização por esse workshop. Eu já quis perguntar se o professor é o único que pode responder, porque algumas coisas eu também quis responder, dar um subsídio, mas já fui ultrapassado. Não, podes dar o teu subsídio, ok? Não, era relacionado à questão da Márcia sobre os filhos irem estudar fora. Faz favor. Eu quis tocar no ponto que o professor falou sobre as bolsas de estudo.
Sim, sim, sim. Sim, em relação que o Ocidente não faz isso por engano, mas que eles já têm uma máquina montada para isso. Porque se nós formos a ver, uma boa parte do pessoal que estuda fora e depois regressa ao país, a intenção é sempre incutir na mente das pessoas que ainda não saíram e que querem sair provavelmente, de que lá é fixe, de que lá é bom e que aqui nós estamos mal, nunca vamos desenvolver. E aí, e dessa forma, acabamos por perder mais cérebros que ajudariam o desenvolvimento do nosso país, do nosso continente, e acabam por ser cérebros deles. Yeah. Olha, uma coisa que não mencionamos muito, mas que eu gostaria de chamar a atenção, que é o ponto forte do domínio ocidental, a religião. E vocês não falaram muito sobre a religião, porque acredito que devem ser todos cristãos, ou a maior parte deve ser cristã. Nós vamos ter, nos próximos dias, não sei em que dia, foge-me agora, mas vamos ter o ANC, que vai falar sobre a origem da religião e vai falar sobre religião africana. E por que é que eu digo que a religião é um dos pratos fortes da... olha, o ANC vai falar amanhã, estejam aqui amanhã, o tema é interessantíssimo. O ANC vai falar sobre a origem da religião, vai falar sobre religião africana. E eu digo que é um dos pontos fortes do Ocidente, por quê? Porque a religião foi uma das armas que eles usaram para apagar aquela que é a nossa luz, que é a nossa espiritualidade. Nós somos o único continente, ok, que adoramos deuses que nada tem a ver com aquilo que nós somos. África subsaariana, adoramos Deus Cristo. Eu não sou cristão, ok? Não sou religioso. E por isso, corrijam-me se eu estiver errado. África subsaariana, adoramos Deus, Cristo, Jesus Cristo. África do Norte é Maomé e etc. E se nós fizermos um estudo geográfico das religiões do mundo, vamos ver que todos os outros povos, todas as outras civilizações adoram deuses que se parecem com eles. Ora, nós que adoramos um Deus branco, ok? Porque é essa figura, é essa imagem, e o Ocidente adora usar as imagens como um instrumento de domínio, ok? Nós que adoramos um Deus branco, consideramos o branco que está ao nosso lado como superior, porque adoramos o Deus que consideramos superior e o Deus é semelhante a ele. Já viram o impacto disso naquilo que é a estratégia de dominação? Brutal. Brutal. Por isso, um dos principais e algo que devíamos fazer é, primeiro, no nosso caminho de reconstruirmos a nossa autoestima, temos que ver essa questão da religião. Temos que descristianizar as nossas comunidades. Temos que voltar àquilo que eram as nossas práticas anteriores. Porque eram essas práticas anteriores que nos davam a força que nós tínhamos. Atenção que Kemet, ok? Foi das civilizações mais avançadas e não surgiu assim à toa do nada, ok? Temos que voltar aí, temos que ver. Mas alguém tem alguma coisa a dizer? Nós vamos terminar, não vamos fazer... Diga? Não, eu peço desculpa, então eu tenho aqui uma questão. Não uma questão, se calhar também aqui sobre esse ponto da religião. Por exemplo, nós quando falamos da imagem, mas há muita gente, por exemplo, que eu ouço dizer, não, mas nós não adoramos imagens, até porque a nossa vertente religiosa hoje em dia até já proíbe a adoração de imagens. Então nós não... Muita gente, ou seja, eu quero tocar onde? Muita gente acredita que não adora a imagem de um Deus caucasiano, ou branco, mas não entende que a imagem, muitas das vezes, não é apenas aquele boneco especificamente com a pele, peço desculpas pela minha voz, mas está mais clara, né?
Exatamente. Mas é também um conjunto de, por exemplo, características em termos de personalidade, em termos de pensamento, que nós associamos às pessoas ocidentais, né? Das pessoas do Ocidente, às pessoas da Europa e etc. Então, muitas das vezes pode não ser porque de forma direta as pessoas acreditam que e contrapõem logo dessa forma e dizem, ou muita gente pelo menos, diz, não, mas eu não adoro um Deus branco, porque eu até nem adoro imagens. Pois. Mas a imagem que se constrói literalmente Estamos a perder-te. né? Exatamente. Uhum. É tu, mesmo ao leres a Bíblia, há uma série de características lá que indica-te que a pessoa e os personagens e etc., os santos ou as pessoas santificadas, as figuras ali indicadas, têm características de uma população que não é a população a que tu pertences. Claro. Né? Então tu vais sempre associar aquilo aos ocidentais ou aos europeus. Queria só pôr esse ponto, como tem também a ver um bocadinho com a questão da autoestima. Eu queria só tocar também aí. E tem a ver, pessoal, atenção que a Mimi já disse, eu já disse várias vezes, a Mimi vai falar sobre a autoestima dos povos africanos. Por isso, todos os nossos seminários conversam uns com os outros. O Ank está com a mão levantada. Ank, my brother, please. The floor is yours. O palco é teu. Ank. Obrigado. Boa noite a todos. Pronto, eu só quero acrescentar mais algo no que a Mimi já disse sobre a autoestima. Uma das coisas que também devemos notar, não sei se os cristãos já notaram isso na Bíblia, é quando o Noé está a amaldiçoar um dos filhos, né? Um dos filhos. E ele diz que devido por teres me respondido, vais ter lábios grossos. Vou estar a me amaldiçoar e vais ter lábios grossos, uma característica africana. Por teres visto a minha nudez ou qualquer coisa assim, vou te amaldiçoar e serás eternamente preto ou qualquer coisa. Então são características aí que te indicam que, calma aí, este preto, lábios grossos, só tem a ver com o africano. Então quer dizer que a pessoa que ela amaldiçoou é o africano. Então ficamos logo com essa coisa que, não, tem razão, branco é superior a nós e nós fomos amaldiçoados e pronto. Mas amanhã vamos falar mais sobre isso. Isso. Amanhã, pessoal, por favor, estejam aqui para falarmos um bocadinho mais sobre isso. Há mais alguma pergunta? Mais algum subsídio? Não sei se é subsídio ou pergunta. Falava-se também, fugindo um bocadinho, né, estava a falar agora de religião, falava-se, por exemplo, do cabelo liso. E eu gostava de colocar uma questão antes, ou seja, eu gostava de colocar uma questão. Por exemplo, não é? O cabelo liso é feito de, acho que é TCB, não sei bem qual é o produto, o nome, mas acho que é TCB, não é? Colocar o cabelo com aquele produto aí que sai vapor quente. TCB. É TCB, pois. Obrigado. Se for secar o cabelo com aquele produto que vai vapor quente e o pente, por exemplo, também tem a ver com estilo ocidental? Eu penso que não. Tem. É assim, o nosso cabelo não é liso. E sabem por que o nosso cabelo não é liso? Não percebi, por favor. O nosso cabelo não é liso. Tem a ver com a necessidade de tu quereres te parecer com o teu Deus, ok? E com o homem ocidental, com o caucasiano. Tem a ver com a necessidade de tu quereres ser aceite. Tem a ver com o teu auto-ódio. Tem a ver com a tua falta de autoestima. Tem a ver com o fato de tu considerares que o teu cabelo crespo é ruim. Ok? Tem a ver com tudo isso. Tem a ver com aquilo que é
a tua percepção sobre o sistema e sobre ti como indivíduo. Tem a ver com a manifestação do domínio que é exercido sobre ti, tendo em conta uma civilização determinada. Tem a ver com tudo isso, ok? O nosso cabelo é crespo e o nosso cabelo cresce para cima. E sabem por que o nosso cabelo cresce para cima? Mesmo outros negros de outras paragens geográficas não têm o cabelo que cresce para cima. O fato do nosso cabelo crescer para cima é um poder que nós temos. Nosso cabelo é como se fossem antenas. Mais facilmente conseguimos canalizar energias cósmicas com o nosso cabelo que cresce para cima. Se vocês forem ver penteados dos nossos ancestrais, é tudo. Okay? Há uma razão para isso, não é à toa. E há uma razão também para o Ocidente apregoar a necessidade de nós raparmos o nosso cabelo assim. Eu rapando o meu cabelo, eu rapo porque sou calvo, mas pronto. Rapando o meu cabelo, tiro força de mim, ok? A minha capacidade de canalizar energias até dos meus ancestrais diminui, ok? É tudo dito. Por isso, aquela onda das nossas irmãs de alisarem o cabelo, de porem a chapa quente, de porem os produtos químicos, de se prejudicarem, tem a ver com um processo de falta de autoestima, sim, de auto-ódio. Ok? Agora eu gostaria de responder uma preocupação do... Antes de responder, posso tentar, por exemplo, desculpa interromper, isso dá-se também a um caso, por exemplo, do Estado angolano proibir o uso de cabelo tanto nas instituições, não é? É tu dito. Sim, sim. Estado angolano, Angola, para já Angola não é uma construção nossa. Angola é uma construção colonial. Ok? Estado. Isso depois se desconstrói. Isso. Mas tu tens que explicar. Angola é uma construção colonial. Ok? Quem exerce poder em Angola? Quem exerce poder? Somos nós ou é o colonizador através de seus agentes? Se formos nós, e essa pergunta vão responder vocês, se formos nós que exercemos poder em Angola, então o cabelo crespo vai ser aceito e vai ser até incentivado o seu uso. Se forem os agentes da potência colonial, então vamos rechaçar tudo aquilo que tem a ver com a existência dos indígenas. Ontem a Miriam esteve aqui a falar sobre o pluralismo jurídico. Nós, em Angola, usamos o direito português. Mais uma vez, eu ponho a questão, coloco a questão. Se formos nós, pessoas com alguma consciência daquilo que é o sistema internacional, vamos começar a fazer um esforço para reconhecermos, ok, e para permitirmos que vários tipos de normas jurídicas coexistam ao mesmo nível. Ou seja, vamos reconhecer como sendo válido o nosso direito costumeiro. Se não formos nós com alguma consciência, se forem agentes do poder colonial, vamos adotar sim e apenas o direito português como nosso direito positivo. Tá? É tu dito. O tu dito não deve estar aqui. Eu queria... Sim, tô. Tá. Era só isso que eu queria dizer. Antes de passar a palavra ao Silvio, há uma pergunta que o Mauro Jardim fez no bate-papo, porque não consegue ligar o microfone. E o Mauro Jardim pergunta se devemos considerar o Ocidente como nosso inimigo. É assim, Mauro Jardim, eu e você, tu sabes disso, eu considero-me reacionário, ok? Então, o que eu vou dizer aqui pode ferir alguma suscetibilidade, mas vou dizer mesmo assim, porque eu sou responsável por aquilo que eu digo. O Ocidente é nosso inimigo, ok?
devemos considerar, sim, o Ocidente como nosso inimigo. Mas não vamos matar, porque essa estratégia de matar é deles. A nossa estratégia é outra. Não vamos matar. É um inimigo nosso, estamos em guerra, eles querem nos aniquilar, estão numa empreitada frenética para nos aniquilar, primeiro mentalmente e depois economicamente, de todas as formas, ok? Então, nós vamos contornar, ok? Este inimigo que temos. Vamos cuidar de nós. Ele é nosso inimigo, existe aí, mas nós vamos encetar, vamos começar a percorrer esse nosso caminho de autorreconstrução para podermos criar um sistema que é nosso e que pode sobreviver, pode permanecer paralelamente com o sistema que eles criaram. Yeah? Silvio Gomes, por favor, tens a mão levantada. Boa noite a todos. Boa noite, professor Cristóvão. A minha questão cinge no seguinte. Já dizia Sheikh Anta Diop que todas as civilizações ocidentais são oriundas de África. No entanto, a questão que não se cala, a questão que eu gostaria de fazer, cinge no seguinte. Será que por termos tantos recursos, isso deixou-nos confortáveis até o ponto de não conseguirmos pensar e usar esses mesmos recursos para a transformação? Boa pergunta, Silvio Gomes. Silvio, nós operamos, e eu já disse isso, nós operamos num sistema que não foi feito à nossa imagem, não foi feito à nossa medida, foi feito à imagem da civilização que domina, à medida da civilização que domina, para a satisfação das necessidades da civilização que domina. Nesse sistema, nós fomos alvo de um processo. Primeiro, incitamos contato com aqueles que viriam a ser os nossos colonizadores, ok? Fomos levados a um processo de escravatura, né? Fomos escravizados e depois desse processo fomos colonizados, ok? Tudo isso determinou o nosso espaço no sistema capitalista de produção. O sistema capitalista de produção, como eu disse, não é para nós. É completamente averso àquilo que nós somos. No sistema capitalista de produção, e porque fomos colonizados, as nossas economias foram estruturadas para garantir o fornecimento de matéria-prima, fundamentalmente ao colonizador. Continua a ser assim para alguns países até hoje. Angola. Angola é o segundo país que tem a economia menos diversificada do mundo. Em primeiro lugar está o Iraque, economia menos diversificada do mundo, o Iraque, e nós estamos em segundo lugar, como a economia menos diversificada do mundo. Isto deve-se a vários fatores. Um deles, a colonização, que condenou Angola a ser produtora e exportadora de matéria-prima para o Ocidente, falo do petróleo, e depois há um outro fator. Governo, depois da independência, poder político. Nós há 46, são 46 anos de independência, certo? Nós há 46 anos que não conseguimos incitar uma estratégia de diversificação da economia. Não me interessam os fatores, não me interessam as causas disso. O que me interessa é que, passados 46 anos, a nossa economia é a segunda menos diversificada. Atenção que em África, a maior parte dos países, não vou dizer a maior parte, muitos países já não estão nessa condição. E muitos países já não estão nessa condição por quê? Porque depois de várias tentativas, tiveram a sorte de ter um poder político que começou a levar a sério aquilo que é o desenvolvimento do Estado. Falo-vos de países, nem vou falar já da Nigéria, né? Nem vou falar da Nigéria, que é a maior economia da África, que é o primeiro produtor de petróleo, o maior produtor de petróleo em África,
mas que ainda assim tem uma economia tão diversificada, conseguiu enquadrar e integrar a economia informal na economia, tem dos maiores produtos internos brutos do continente, ok? Falo de países como, por exemplo, Botsuana, que olhou para si, olhou para dentro e disse, não, nós temos capacidade de produzir, para além dos recursos minerais, eles são dos maiores produtores de diamantes, temos a capacidade de fazer outra coisa. Botsuana é dos maiores produtores e fornecedores de carne de África e do mundo. Quer dizer, há países com um poder político sério que têm como objetivo fundamental a melhoria de vida das populações e que já deu conta que tem que sair daquela que é a estrutura econômica colonial. Ghana é outro bom exemplo. A Côte d'Ivoire é outro bom exemplo. São países com indústria. Angola nunca se preocupou com indústria. Sempre falamos da diversificação da economia. Essa conversa não é nova. Mas nunca nos preocupamos com isso. E nunca nos preocupamos com isso por quê? Porque o ser a segunda economia menos diversificada do mundo alimenta o lobby da importação. Alimenta o lobby da importação. Por isso, muito do que acontece com os países africanos já não tem só a ver com aquilo que é o legado colonial, mas tem também a ver com aquilo que é a nossa seriedade. Como é que nós olhamos para nós e o que é que nós queremos fazer com aquilo que nos foi deixado pela potência colonial. E todo o potencial está aí. Agora falamos na diversificação, ok? Há necessidade de investirmos no setor agrícola, mas enquanto isso, vamos pedir investimento estrangeiro para outros setores, para o petróleo, por exemplo. Silvio. Mas isso não deve-se ao facto de termos sido ensinados só a consumir, ao invés de transformar? Mas, Silvio, você está num sistema que vai te ensinar, sim, só a consumir, porque é isso que vai beneficiar aqueles que estão na condução do sistema. Mas você, numa determinada altura, tem que acordar. Né? Numa determinada altura, você tem que acordar e tem que dizer, espera, o eu ser só consumidor não vai me levar a lado nenhum, muito pelo contrário. Eu tenho que ser também produtor. Então você tem que começar a produzir. Como? Vê, arranja uma solução, mas começa a produzir. Produzir o quê? Naquilo que é a estrutura de produção, vê onde é que você tem vantagem comparativa. Nigéria, segunda ou terceira maior indústria de cinema. Tem vantagem comparativa aí. Consomem bué os filmes produzidos por eles. Movimenta a economia nigeriana. Depois de uma certa altura, não podemos continuar a ir a reboque daquilo que é o objetivo da civilização ocidental, porque o objetivo tem a ver com a nossa aniquilação. E eles vão usar tudo em seu poder, ok? Para reforçar aquilo que eles deixaram como legado. Vocês acham que o Ocidente tem interesse que Angola diversifique a sua economia? Nunca que never. Não. Porque eles sabem que nós temos toda a capacidade de sermos uma powerhouse em África. Acham que é à toa que a RDC continua instável até hoje? Não. Acham que algum dia Angola e a RDC vão ser estáveis? Não. Mas, sabendo disso, temos que acordar. Porque não podemos continuar aí. Muitos não continuaram. Muitos saíram. Muitos decidiram usar, e quando eu digo muitos, falo de Estados, muitos decidiram usar aquilo que percebiam ser um ponto positivo do sistema capitalista e juntar isso do sistema capitalista àquilo que são as suas próprias características. Eu falei-vos da China há pouco tempo. A China não é um país capitalista do ponto de vista político, não é um país democrático, mas usa melhor que ninguém o sistema capitalista, com as suas nuances.
E nós estamos a fazer... Mas, Yeah. Silvio, podes dizer? Queres dizer algo? ok. Dizia, mas isso na China só foi possível. Apesar do sistema político deles, do sistema de governação. Porque eles foram abertos, não é? Ao capitalismo, ou seja, eles deram oportunidade àquelas pessoas que tivessem know-how suficiente, não é? Que apresentassem proposta de melhorias ou de mudança na China, no caso, para a China hoje se tornar a potência que é. Silvio, Agora, mentira! Os meus estudantes sabem que eu gosto de usar muito isso. Mentira. Sabe o que acontece? A China, desde o século XV, XVI, que mantinha contactos tanto com a Europa, Portugal e Espanha, como com a África. No século XVII, XVIII, a China fecha-se ao contato externo. Sabes porquê? Porque a China estava a começar a estudar aquilo que é o sistema capitalista. A China, nesse ramo, não é inocente. A necessidade da China se desenvolver como superpotência e talvez megapotência, hiperpotência, não é de hoje. Ok? Não é de hoje. Por isso, não é que tenham dado oportunidade. Na China, ninguém fala. Fala o Partido Comunista. Não deram oportunidade. Partido Comunista, no âmbito que é a estratégia de desenvolvimento civilizacional chinês, começou a trabalhar nesse sentido. E não estou a falar dos séculos anteriores, né? Não, pronto. Mas é um legado que foi deixado das dinastias. Ok? É isso que nós temos. E a China só conseguiu fazer isso porque a China, do ponto de vista cultural, se conhece. E nós nos conhecemos do ponto de vista cultural. Do ponto de vista cultural, econômico e político, como é que eram as nossas interações antes da intervenção do homem branco? Antes do contato com o homem branco? Como é que era o nosso sistema econômico? Alguém sabe? Se alguém souber, por favor, partilhe. Como é que era o nosso sistema político? Antes do contato com o homem branco. Ok? Como é que lidávamos com questões que tinham a ver com as trocas comerciais? É aí que temos que cingir a nossa atenção. Porque tudo isso que era feito pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, continua no nosso DNA. Continua aí. Se nós formos buscar e se nós começarmos a perceber e se nós ganharmos consciência, podemos reconstruir isso. Continua aí. Acredito que vocês, a maior parte de vocês, já tenham ouvido falar da filosofia africana Ubuntu. Essa filosofia africana Ubuntu norteava a maior parte daquelas interações que tinham a ver com as relações que nós estabelecíamos. A filosofia Ubuntu está onde? O que é que se conhece sobre isso? Então, a culpa começa a ser nossa. E por isso é que estamos aqui, reconhecendo que a culpa começa a ser nossa, para partilhar algum conhecimento, né? Para juntos vermos the way forward, o caminho para frente. Yeah? Silvio, quer dizer mais alguma coisa? não. Ok, boa. Pessoal, há mais alguma pergunta? Sim. Ok, vamos ter mais 20 minutos só e vamos terminar, ok? Mas quem tem uma pergunta? Adriano? Sim, doutor, eu não sei se é bem uma pergunta, mas nós já identificamos aqui os problemas e as causas e tal, e as soluções. Boa! Mas agora a minha dúvida é a seguinte: o que é que nos falta para colocar a máquina a trabalhar? O que é que nos falta? Falta de vontade, falta de interesse? O que é que falta? Olha, eu, no início da minha preleção, e você chegou tarde, vai ser penalizado por isso, estou já a dizer. Eu partilhei algo que a Miriam disse ontem na preleção dela, que
é o seguinte: só quando se ganha consciência consegue-se trazer verdadeira mudança. O que é que nos falta? Consciência. E por isso é que estamos aqui. Temos que ganhar consciência. E temos que sentir o desconforto de continuarmos como estamos. Aliás, a consciência vai nos levar ao desconforto. E eu digo-te, o desconforto faz-te realizar coisas incríveis. O desconforto leva-te a milagres que tu nem nunca pensaste que seriam possíveis. O desconforto fez com que tivéssemos e víssemos a necessidade de organizar um workshop como esse. A nossa consciência aliada ao desconforto. Ank, ainda queres dizer alguma coisa? Continuas com a mão levantada? Acho que não. Adriano. Não. Conseguem me ouvir? Seguinte, por favor. Sim. Só um acréscimo sobre o Camilo ontem. Devemos ganhar consciência. Eu quis dizer, acrescentar um pouco mais. Tipo, devemos ganhar consciência do eu sou porque tu és. Quando ganharmos consciência do eu sou porque tu és, várias mudanças surgirão. Só uma correção. Eu sou porque nós somos. Ou seja, porque nós somos. É o nós, é a comunidade. Mas, quando falamos em ganhar consciência, já mencionamos implicitamente a possibilidade de reconhecermos aquilo que somos. Primeiro, como comunidade e depois individualmente. Ok? Por isso, eu sou porque nós somos. O que é que isso significa? E isso norteia a nossa existência. A nossa existência é muito diferente da existência do Ocidente. E o Ocidente, a vida deles é sempre vir roubar para aqui, ou vir roubar daqui, para levar para lá. Ok? Estão a fazer isso novamente, tá? Estão a fazer isso novamente. Ok? Já começaram ali no jornal, que em Portugal, por exemplo, o primeiro-ministro, ok, usa a filosofia Ubuntu como método de governo, como metodologia de governo. Já li isso em algum jornal. Mais uma vez, venham eles buscar, né, para depois usarem contra nós. Ok, meus senhores, são 19h15, não sei se alguém tem mais alguma coisa para dizer. São temas inesgotáveis, claro está que não vamos esgotar a nossa conversa hoje. O workshop continua, ok? Nós temos sessões amanhã vamos estar com o Ank, vai ser extremamente interessante, ok? Nos dias a seguir vamos estar com outros intervenientes, vamos estar com a Mimi Malkia, não sei qual é o dia da Mimi Malkia, a Miriam teve ontem, ok? E eu aconselhava a todos vocês a seguirem esse workshop, porque é o início de coisas grandiosas que nós podemos fazer para nós mesmos. Primeiro, para a nossa comunidade e depois para nós individualmente. Olha, a Mimi vai estar conosco no sábado, ok? A Mimi vai estar conosco no sábado e vai falar sobre a autoestima dos povos africanos, fundamental, tá? Por isso, pessoal, vou aceitar mais uma pergunta, se houver mais uma intervenção. O José Luiz hoje não interveio muito. Não, hoje só fiquei atento. Ok. Como o prof. Toy disse que essa palestra, uma palestra continua, dá continuidade na outra. Tem muitas perguntas que surgiram aqui, que praticamente foram respondidas amanhã. Então é para aguardar mesmo isso, o conceito da religião. Então aguardei mesmo para dar sequência amanhã e outros dias. Ok, boa. Então, pessoal, se não houver mais nada, eu iria aproveitar a oportunidade. Miriam, não queres dizer nada? Eu queria agradecer ao professor pela disponibilidade, dizer que compreendo que o professor tem alguns desafios familiares hoje e ainda assim
honrou este compromisso e aos nossos participantes, colocando, entre aspas, em segundo plano a questão que tem a resolver. Queria agradecer por esta atitude, por um lado. Por outro lado, agradecer pelos conteúdos riquíssimos. Eu não estive o tempo todo, não sei se o professor percebeu, mas durante o tempo que tive, aprendi imenso. Eu penso que esses workshops, como disse bem, são o início de várias reflexões, são conversas inesgotáveis, e o que provavelmente iremos fazer ao final de todas as apresentações, iremos abrir uma sala para conversar sobre os vários tópicos aqui discutidos, as várias apresentações feitas, se os nossos participantes concordarem. O que é que o professor acha? I'm game for everything, like for anything. Eu estou aberto, ok? Porque a nossa missão, o nosso trabalho é grande, ok? E essa é apenas uma das atividades que vamos realizar. Se pudermos incrementar o acesso das pessoas a essa informação que partilhamos, melhor ainda, ok? Por isso, meus senhores, obrigada. Daquilo que é a minha função, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Continuamos a estar juntos amanhã e depois da manhã, ok? Se por acaso eu não estiver aqui amanhã ou depois da manhã, por favor, aceitem as minhas desculpas. Isso vai ter a ver com os desafios familiares que eu estou a atravessar. Vou agradecer a todos pela vossa presença. Professor, uma última questão, muito rapidamente. Alguém colocou no chat uma pergunta que nunca percebeu porque que a África escreve-se com K e não com C. A esta pessoa, não, eu não vou responder porque amanhã o Anke vai dar uma explicação que irá passar exatamente pela compreensão deste elemento também. Eu convido a pessoa que colocou essa questão Mauro Jardim. A não faltar, exato, Mauro Jardim, a não faltar o workshop da manhã. Era só isso, obrigada. Ok, muito obrigado a todos, obrigado pessoal, estamos juntos, gostei da vossa energia e mais uma vez, Ngasa Kidila. Adeus.